Então vamos começar. Muito boa tarde, pessoal. Ok. Sou Pacífico, está começando mais um programa Nossa Língua, programa sobre diversidade linguística, diversidade cultural, sempre com um convidado muito especial. E hoje estamos aqui com o Bira Ferreira. Boa tarde, Bira. O Birajara Boa Ferreira tarde. Júnior é psicólogo Tudo jóia? clínico e esperantista. Depois você vai me explicar um pouco sobre isso aí. Mestre em Psicologia Social pela UERJ, ele concilia a prática clínica junguiana com suas paixões, o Esperanto e o xadrez. Bira, para começar, a gente sempre deixa para o convidado falar um pouco da língua para a gente conhecer. Fala alguma coisa aí para a gente em Esperanto. En Esperanto, saluton al ĉiuj. Mia nomo estas Ubira, mi estas psikologo. Mi estas tre feliĉa por paroli al vi ĉiuj ĉi tie en la kanalo de Pacífico. Kaj mi esperas que vi profitu la oportuno por koni pli bone Legal. pri ĝi. Acho que deu para entender um pouco, né? Bone? Por incrível que pareça, dá para entender um pouco o que você está falando. E eu acho engraçado, sempre que eu ouço Esperanto, Tem um pouco de parece italiano, mas parece um pouco tcheco também. E quando eu leio, parece latim. Sim, isso se deve muito porque todas as palavras são paroxítonas, né? Para ser uma língua planejada, então ela tem 50% dela, por exemplo, é de radicais latinos, 30% dela é de radicais saxões e 20% de radicais eslavos. Então por essa paroxítono dá essa entonação do italiano, né, esse latim, e a grafia é muito próxima das línguas eslavas. A grafia é cada letra um som, né? Cada som uma letra, para simplificar. Ao contrário do português, né? Que é uma loucura. Exato. Sim, sim. Numa tonalidade só, ao mais simplificado possível, né, nas questões gramaticais. Cada letra, um fonema. Cada fonema, uma letra. Opa, travei de novo. Eu tô te vendo. Deu uma travada aqui, acho que agora foi. Eu ia falar que esse padrão de paroxítono é o mesmo do português, né? Por isso soa familiar para a gente e mais fácil de compreender. Além do vocabulário ser parecido, ainda tem uma prosódia, né? Um ritmo que é semelhante também do português e do latim. Sim, principalmente com o italiano. Na criação do idioma, né, foi baseado nas línguas indo-europeias, né, e então ele fica fácil para todos, muito fácil de compreensão para todo mundo que tem uma língua ou saxônica ou latim. Por pessoas que falam inglês também, ele não é tão distante, né. Para essa aproximação do inglês com o francês também, né, e só que a sua configuração gramatical é por aglutinação, né? Por aglutinação de pedaços. É bem próximo dos idiomas orientais, né? Então, pode ser que os orientais teriam que aprender essas partes, lidar com gramática. Eu acho que o pessoal deve estar te ouvindo, travado, mas eu não estou ouvindo direito. Soltou. Mas, enfim, continuando, a gente vai chegar, né, Okay. nesses pontos todos aí, ver com calma as questões gramaticais, históricas do Esperanto. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre você. Queria que você me respondesse o que é que tem a ver a psicologia com o xadrez e o Esperanto. Bom, a princípio nada, né? No curso de psicologia aprendi que a gente não é uma simples profissão, né? A gente não pode ser uma coisa que a gente escolheu. Não...
Então, eu não deixei de estudar outras coisas além da psicologia, né? Gosto de música, gosto de idiomas, gosto de jogos. Então, me especializei em xadrez, né? Comecei a dar aula de xadrez. Na psicologia, hoje, eu sempre 10 anos de tratando com psicologia junguiana, agora estou com a teoria do comportamento cognitivo, comportamental também. Então, mas cada um no seu específico, né? Não vou fazer uma mistura, não vai ter Esperanto na clínica. O cliente pode vir tranquilo que a gente vai conversar em português. Porém, né, já dei aula de Esperanto também, e a partir do Esperanto fui conhecer outros idiomas, mas enfim, na psicologia aprendi que nós somos polivalentes, né? Não podemos, temos uma imagem social daquilo que a gente trabalha, porém a gente é muito mais do que isso. Tá respondido assim? Não vou jogar xadrez com meus clientes, não vou fazer isso com eles. Mas como é que começou a sua trajetória com o Esperanto? Não é possível. Eu acredito que você perguntou. Opa, tem problema aí? Sumiu. Voltou agora. Tô sem saber se o problema é comigo ou com você. Porque essa já é a quarta live seguida que eu tenho problema com conexão. Eu vi. Vou assistir as outras. Mas o que eu estava dizendo? O que você estava dizendo? Pergunte novamente. Sim, perguntei como começou a sua trajetória com o Esperanto. Bom, o Esperanto, eu fiquei sabendo do Esperanto através de fanzine anarquistas, né? Que é uma língua de ninguém, não tinha dono, e tinha várias bandas cantavam em Esperanto, bandas punks, e até mesmo chegou no Brasil através dos anarquistas italianos, né? Porém, eu só fui estudar dela depois da faculdade, lá para 2004, 2005. Quando montei o consultório, eu resolvi, já tinha internet, né? Finalmente pude ter contato com a internet, e aí resolvi estudar pela internet, buscar sobre aquele idioma. Passei 3 meses estudando com um software, chama cursodesperanto.com.br. Um softwarezinho com 12 lições, onde estão as 16 regras gramaticais. Muito fácil, 3 meses de estudo, em 6 meses já estava fluente. E aí caí no mundo. Foi um novo mundo que se abriu, né? Como qualquer outro idioma. Porém, é um mundo muito específico, né? Que é o mundo inteiro conversando diretamente pelo idioma. Tem uma cultura própria, e me encantei por essa cultura, bem diversificada e especial, né? E, enfim, aí virei um esperantista, né? Que é alguém que trabalha com o Esperanto, né? Que fala e fica chamando mais pessoas para participar dessa comunidade global. E apaixonante, por isso que é muito fácil de você ver pessoas apaixonadas pelo idioma. Porque você não é só um idioma estrangeiro, é um idioma que quando você aprende, você passa a fazer parte dele. É uma cultura um Esperanto também para se comunicar com outras pessoas de todos os lugares do mundo, E foi essa trajetória. Então, eu comecei já iniciei um curso, aplicar curso, né, dar aulas de Esperanto, comecei a participar de congressos, até separei, cheguei a montar uma grife de
e essas são vários, tem uns 20 estampas e etc. Você viver dentro e, por exemplo, agora mesmo, depois do seu convite, estava vendo um festival de música em Esperanto que está acontecendo na internet. Então, Esperanto acontece 24 horas, teve épocas da minha vida, uns cerca de 5 anos, que eu falava Esperanto todos os dias, até mais que o português. Vivia dentro do Esperanto, era rádio, conversação, etc. Dentro da minha casa e através da internet, né? Uhum. É interessante que os esperantistas compartilham uma cultura, mas sem ter necessidade de ter uma língua materna em comum ou uma origem Tem geográfica uma língua comum, comum, né? Não tem uma localidade, né? Essa é a grande questão do Esperanto. A gente não tem um local, né? A gente nunca viu uma pessoa que fala húngaro, né? Já não sabe nada deles, mas sabe que está lá, né? Tem 10 milhões de pessoas morando lá, então deve ter 10 milhões de húngaros, de falantes de húngaros. No Esperanto, como você não tem uma localidade, está espalhado, esses milhões estão espalhados pelo mundo, então vocês encontram nesses caminhos, era por carta, por revistas, vários. Eu separei várias revistas aqui para mostrar para vocês do Esperanto, livros, traduções, conferências, e assim a gente vai trocando e se sente como uma grande família, né? Como se diz. Tem assuntos próprios. É uma grande cultura, porém, feita através da linguagem. Não como normal, né? Uma população fez uma língua, não, o Esperanto que fez a sua própria população, que fica essa população chamando a galera para mais gente para entrar, porque ela é rica. É rica e muito interessante. A primeira vez que eu ouvi falar em cultura Esperanto foi quando eu morava em Belo Horizonte, em 2007. Eu conheci uma menina que falava Esperanto e ela disse que existia uma comunidade internacional, que as pessoas conversavam em Esperanto, e nessa época, né, como você falou, já tinha internet. Foi um pouco depois que você começou os seus estudos. Ela falou que não, eu conheço gente do mundo inteiro, converso com as pessoas. Às vezes, quando a pessoa viaja, também encontra um esperantista para ficar na casa dele, esse tipo de coisa. E eu achei isso muito louco, né? Porque o Esperanto, todo mundo já ouviu falar, né? Mas eu não sabia que ele tinha uma comunidade tão forte, né? Sim, a gente acredita, se não dá para saber, né? Quantos são esses esperantistas, né? A gente não fica verde, né? Mas acredita-se de 2 a 10 milhões de pessoas falando pelo mundo, e ela continuamente em crescimento, né? Por exemplo, o Duolingo colocou o Esperanto, foi recentemente, né? E tem 100 mil pessoas estudando nesse momento a língua, mas a gente não tem contato com essas pessoas. O governo chinês tem televisão em Esperanto, rádio em televisão em Esperanto. Tem revistas, né? Essa aqui é uma revista chinesa em Esperanto. Essa aqui é uma revista holandesa em Esperanto. Essa capa aqui foi a minha, eu que escrevi esse artigo. Tem revistas feministas em Esperanto, revista espírita em Esperanto. Então é toda uma comunidade que você não conhece, revistas religiosas, uma religião japonesa em Esperanto. Então é toda uma comunidade que você só vai ter contato quando você aprende, né? E quando você falou de viagens, esse é um dos grandes motivos de várias pessoas aprenderem também, que o Esperanto há muito tempo tinha um serviço chamado Passporta Servo, que é um serviço de passaporte que você colocava seu endereço e começavam a receber esperantistas. Então, eu mesmo morando no interior de Minas Gerais, por exemplo, recebia várias pessoas de várias nacionalidades, continuamente, e que estavam viajando, se hospedando na casa esperantista. Então, havia uma comunicação muito ativa nesse idioma. Há produção cultural e uma comunicação que muita gente nunca ouviu falar, né, simplesmente, né? Beleza. E tem gente que fala assim, eu estudei Esperanto uma semana, eu aprendi Esperanto, eu estudei uma tarde, aprendi Esperanto.
Por que é tão fácil assim de aprender o Esperanto? Bom, eu aprendi em 3 meses. Né? Eu já tive alunos que aprenderam em um mês, porque já sabiam, no mínimo, um inglês e um francês também. O recorde que a gente tem conhecimento é de Leon Tolstói. Leon Tolstói recebeu uma gramática em Esperanto e aprendeu em 8 horas. Já que, segundo ele escreveu um artigo falando sobre isso, elogiando o idioma, que em 8 horas ele já podia ler e escrever algumas coisas em Esperanto, uma certa fluência. Isso se deve à sua gramática ser absolutamente reduzida, simplificada, né? Ela não tem irregularidades de uma língua natural, né, que é construída com o tempo, então vai tendo várias deformidades, né, na comunicação. Então, né, o Esperanto, por ele ser regular, ele proporciona você aprender o que significa aquele pedaço, aquele afixo, e você pode lidar com ele. Ele foi feito para ser fácil. Feito para não só pessoas graduadas possam aprender um outro idioma e se comunicar com o estrangeiro, mas qualquer pessoa que não tenha uma bagagem cultural de estudo, né? Ele não vai precisar de grande estudo para poder falar um segundo idioma. A gente talvez esteja mal acostumado com o inglês, né? Por sermos levados a aprender o inglês e não conseguirmos, por ser de outro tronco linguístico, e ser difícil, a gente acaba largando os idiomas achando que é uma coisa de outro mundo, né? E, então, o Esperanto ele foi feito para ser fácil, e ele é fácil, e funciona, né? Você pode falar até mais coisas que o português, ou falar coisas que não existem, com uma facilidade extraordinária, né? Além do valor propedêutico, né, também, né? Como assim? Que você, por exemplo, eu aprendi acerca do tal do objeto direto, né, só quando eu aprendi Esperanto. Várias coisas várias gramáticas do português eu tive noção quando fui estudar Esperanto, porque era uma forma simples. Casos, né, ele tem casos, e aí eu compreendia casos dele. Então, você estudando Esperanto, você consegue, de certa forma, compreender o mecanismo básico de um idioma, de uma linguagem, para você aprender um outro. O valor propedêutico dele, há várias pesquisas do campo das letras que demonstram essa questão. Um exemplo que eu estou lembrando aqui são italianos que foram grupo A submetido a 1 ano de francês, e o grupo B submetido a 6 meses de Esperanto, mais 6 meses de francês. E o grupo B, que estudou 6 meses de francês, teve melhores notas do que o grupo A, que ficou 1 ano de francês. E você pode ver esse valor propedêutico no Google, que eu vi lá, são várias pesquisas, na verdade, que mostram esse melhoramento na compreensão de idiomas. Após que você aprender Esperanto, você começa a pegar um gosto, você vê como que é o falar em outra língua, e você aprende o que você necessita e os caminhos que você pode tomar. É interessante, você falou que o Esperanto não é uma língua natural. Como que ele surgiu? Foi uma pessoa que inventou? Por que então, existe Macaulay, né? Macaulay, ela é uma língua planejada. Ele iniciou com uma pessoa chamada Zamenhof. Zamenhof morava numa comunidade judaica, onde hoje é a Polônia. E ele era uma criança, um gênio linguístico. Desde criança foi educado em 4 idiomas, já era poliglota. Na fase adulta chegou a 12 idiomas fluentes. E aí o Zamenhof, quando criança, né, ele se deparou com o imperialismo, a opressão linguística, que na comunidade dele, as pessoas deviam aprender o russo para se comunicar, para fazerem coisas burocráticas, para se comunicar com autoridades. E ele achava aquilo um absurdo, né, porque ele via que várias comunidades não gostavam dos russos, da dominação russa na localidade, mas tinha que aprender o russo, mais ou menos o que a gente vive hoje com o inglês, né? Devemos aprender o inglês para poder fazer várias
coisas. E aí ele então pensou em criar um idioma que não fosse nem dos russos nem fosse o dele. Porque aí ficava de ninguém, e aí a gente usava aquele idioma intermediário. Então ele criou o idioma com 9 anos de idade, porém teve que abandonar, acabou largando o idioma com o tempo, só que retomou ele após a formação, depois que virou médico, retomou o idioma e construiu ele totalmente novamente. E aí ele escreveu as regras gramaticais, fez toda a estrutura gramatical do idioma, traduziu alguns livros e editou o primeiro livro, que chama o Nua Livro, com um pseudônimo Esperanto. Ele não deu o nome de Esperanto, né? Era um pseudônimo que ele usou porque havia uma opressão moral também pela ideia dele, né? Coisa de maluco, etc. E aí as pessoas começaram a ler a gramática, né? Uma delas o Tolstói. Na última página do livro havia uma carta no qual estava escrito assim: comprometo-me a estudar, aprender a língua internacional e outras 100 pessoas aprenderem. E aí ele começou a receber cartas do próprio idioma que ele já estava propondo, né? E aí passou cerca de 10 anos, já fizeram um grande encontro internacional dos falantes e convidaram ele para fazer a abertura, e aí o idioma já saiu das mãos dele. Ele mesmo, nesse livro, direitos autorais do idioma, etc. E, então, em 1905, foi feito o primeiro congresso internacional de falantes de Esperanto. Ocorreu na França, e ali foi feito um outro tratado, o fundamento do Esperanto, com as regras que não poderiam mudar, o que poderiam mudar. E se iniciou toda essa comunidade internacional que a gente vive até hoje, né? Famílias que falam Esperanto, rádios, bandas, etc. E essa proposta, né, de ter uma língua fácil e para se comunicar, de comunicação, uma ferramenta de comunicação, como é hoje o inglês, porém muito mais eficaz. É engraçado você falar que o pseudônimo era Esperanto, né? A palavra Esperanto, se não me engano, é um particípio, né? Aquele que espera. É aquele que faz a esperança, né? Esperanto. E aí ele colocou o nome do livro, né? A Língua Internacional, uma proposta de língua internacional, autor, doutor Esperanto. E aí o pessoal começou a falar Esperanto, a língua internacional do Esperanto, e acabou ficando Esperanto. Mas nessa época que ele criou o Esperanto, já existia o Volapük, né? Existiram várias tentativas assim de criar uma língua universal. Por que você acha que o Esperanto colou assim? Bom, já tinha o Volapük, né? Já tinha. Porém, o Volapük ele criou uma língua do zero, né? Ele inventou o léxico próprio. A grande sacada do Zamenhof, então, foi pegar os radicais das línguas já existentes. Então, ele pegou, como já foi dito, 50% do latim, 30% do saxão, 20% das eslavas. E então ele já tinha essa base dos idiomas, essa base já pronta, que deixou as pessoas fáceis de entender. Quando Tolstói aprendeu ela em 8 horas, porque o Tolstói já era um poliglota, né? Então, ele já, quando você compreendeu o que eu estava dizendo, mais ou menos, sem nunca ter visto o idioma, porque foi pegando partes desses radicais, né, e por causa de uma certa ordem, você conseguiu compreender o que estava sendo dito. Então, essa facilidade de aprender o idioma e dela não ser de uma localidade, ou de ter um dono, criou-se uma identidade rápido, criou-se uma identidade, uma apropriação. Que a gente vê, eu não vejo o idioma, eu sinto esse idioma como o meu, né? A comunidade esperantista, eu estou dentro dela, não é um idioma estrangeiro apenas. Então ele foi se divulgando rapidamente, e aí é hoje, isso que a gente tem hoje,
são milhões de pessoas que falam e toda uma estrutura, né? Além de há outras tentativas de idiomas internacionais também, como o Ido, o Transnatsia, o Lipdepla, etc. O Ido, por exemplo, surgiu depois do Esperanto, alguém tentando construir um idioma melhorando o Esperanto, mas são todas tentativas pequenas, né? Eu tenho, no meio esperantista mesmo, você vai encontrar pessoas que adoram, há vários linguistas dentro do Esperanto, pessoas que adoram idiomas, etc. Então você vai encontrar várias pessoas que têm vários idiomas, né? Eu tenho esses 4 idiomas que eu fiz aqui. Porém, o Esperanto, ele já tem uma comunidade ativa, já tem uma comunidade, já tem uma cultura pronta e para ser usada e funciona, né? E ele pegou, e aí é o que a gente tem. Há uma discussão, há discussões gramaticais fervorosas nele ainda, né? Sobre o que mudar, o que poderia mudar, o que não mudar, por exemplo, né? Hoje em dia, eu estava vendo, ontem antes de vir para cá, eu estava vendo uma comunidade no Telegram e estavam discutindo sobre afixo para gênero neutro, né? São discussões atuais, né? O idioma ainda está, as pessoas que falam ficam discutindo acerca dele. Que seria interessante, até porque que você fala de neutralidade da língua, né, soberania da língua, a gente tem que, todas as línguas que eu conheço, pelo menos, tem essa questão do gênero neutro, que quando você não pode determinar o gênero, usa-se a construção chamada de não marcada, né? Que no caso do português, acho que todas as línguas europeias, é o masculino. E quando você inventa uma língua, você tem essa oportunidade de criar uma forma de gênero indefinido que não seja o masculino, né? Exato. Seja uma terceira forma. As palavras no Esperanto não têm gênero, né? Porém, você tem a definição masculina ainda, que foi deixada do Zamenhof. Então, talvez seja uma possível mudança que ocorra ainda nessa questão. Então é uma língua que está aberta a mudanças também, né? Já que os falantes é que criam ela. Agora, toda língua natural, ela vai passando naturalmente por mudanças e variações, tanto no tempo quanto no espaço. Existe dialetos de Esperanto? Não. Não há nenhum crioulo, né, nada que surgiu após o Esperanto. Há um sotaque, né, a percepção de um sotaque diferente, né? Por exemplo, dizem que é fácil localizar um brasileiro que fala Esperanto, porque o certo é Esperanto. O A não faz nasalização. Isso é só nas línguas da América, né? O português do Brasil, o inglês dos Estados Unidos, que faz isso de nasalizar aquele que vem antes de N, né? Então, e o R do inglês, né? Esperanto, né? Então, aí você encontra esse sotaque. O sotaque até é interessante numa roda de conversação em Esperanto, é muito engraçado. Mas ele tem um fundamento, né, que é o mesmo desde 1905. Né? Há uma letra que talvez ela acabou se tornando obsoleta, mas ela ainda existe, que é o Rho, que ela é muito semelhante ao Rho. Então, para nós, já falando português, é difícil entender essa diferença. Né? Mas o alemão percebe perfeitamente que são duas letras diferentes. Então, o Rho, ele ainda está... Há poucas palavras que absorveram ele. E a questão do gênero. Tirando isso, e duas gírias, né, nesse mais de um século de idioma, ainda, e não teve outra alteração. Caramba. E não, a gente sabe também que toda língua natural... Oi? Diga. As gírias. A gente tem o crocodilo, que significa você falar um idioma natal numa roda de Esperanto, e moiosa. Que moiosa é um termo que foi criado dentro de um congresso de jovens para ser uma palavra cool, jovem,
rápida, porque não tinha e decidiram inventar. Então seria essas duas gírias que pegaram no meio esperantista até então. Hum. É, e a gente discute aqui no programa também, sempre que toda língua ela traz uma cultura consigo, né? E no caso do Esperanto não é uma língua natural, mas existe uma cultura esperantista, né? Quais seriam as Sim. características assim da cultura do Esperanto? Bom, quem seriam essas pessoas que aprendem Esperanto, né? Quem Né? são esse grupo que decide aprender Esperanto? Então, você vai encontrar uma variedade enorme de falantes, de tipos de pessoas, né? Pessoas das exatas, da computação, até das artes. E a grande maioria são ativistas, né? Você vai encontrar um grande número de pessoas curiosas, de certa forma que tem um interesse em comunicação internacional. Porém, é uma cultura diversificada, né? É uma cultura mundial, por exemplo. Dentro dela já surgiram vários movimentos, costumam surgir alguns movimentos de pacificação contra nacionalidades, porém não são do Esperanto em si, né? O Esperanto ainda é a ferramenta. Mas essa cultura está sempre viva, né? Essa cultura pacífica, né? de mudança do mundo, essa você pode observar dentro do meio esperantista também. Quando você fala Esperanto, você tem esse contato com essa comunidade verbal interessada em aprender um idioma como o Esperanto. Mas é diversificada, a rock, a metal, né? a filmes de terror, a filmes de romance, né? A literatura variada, literatura infantil, etc. Né? Bem, bem atual. E ela está sempre atual. Né? Ela está sempre sendo criando coisas novas. Há uma... Então, Você reconhece, você quando vê com outra pessoa esperantista, você reconhece ela como da sua cultura. Há uma identificação nesse momento. Por isso que a gente recebe comum você viajar pelo mundo inteiro usando só o Esperanto. Por exemplo, em várias cidades do mundo, Kyoto, por exemplo, tem um prédiozinho só para pessoas que falam Esperanto. Se você fala Esperanto, você chega lá, se apresenta e tem cama. então é tipo uma embaixada. Como? Então Então as seria pessoas tipo uma viajam. embaixada. Sim, tem vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos um clube de Esperanto, temos acho que 2 aqui no Rio. E então você chega alguém que fala Esperanto, vai ser recebido por essas pessoas, né? Você como esperantista. Né? Então pode se... Eu já recebi aqui em casa vários esperantistas, até no interior de Minas também, como já dito. Então essa cultura é viva, né? Há bandas que cantam Esperanto, etc. E pessoas, como eu já tive vários anos da minha vida, falando Esperanto mais que português, todos os dias. Então, o internacionalismo seria uma das características da cultura esperantista? Sim, sim. O antifascismo também. O Esperanto ele teve uma época que ele foi perseguido pelos nazistas. Os nazistas tinham até um código para definir quem que eram os esperantistas que iam para as colônias penais, né? O Stalin também perseguiu os esperantistas. Franco, a grande parte das músicas que eu conheço da Revolução, da Guerra Civil Espanhola são em Esperanto, já chegaram para mim em Esperanto. E então tem esse movimento dentro, né, do Esperanto. É curioso. Você falou também que na China é bastante valorizado o Esperanto, mas lá também já foi perseguido, não é? Bom, hoje o Esperanto ele é apoiado pelo próprio governo. Né? Que eu saiba, ele funciona em 12 idiomas. Né? Ele tem 12 idiomas de comunicação. Então ele tem um site oficial do governo em Esperanto, tem televisão, uma rádio, uma pronúncia perfeita. Né? Uma das melhores qualidades de produção que a gente vê hoje vem da China.
tanto de revista, jornalismo em Esperanto. Então há um cuidado, um zelo, literatura. Tinha até separado aqui alguns livrinhos de contos em chineses em Esperanto. Então há esse apoio governamental. Esse apoio governamental também se encontra em alguns outros países, né, em grau menor. Né? A gente tem a China, é o que mais banca trabalho em Esperanto. Né? Aprender Esperanto para trabalhar com o idioma na comunicação internacional. Por exemplo, você pode fazer vestibular na Hungria em Esperanto, né, como segundo idioma. E aí, então, esse trabalho depende do apoio do governo para ser realizado. Tem uma universidade em Esperanto, na Polônia, por exemplo, de pós-graduação, que toda ela é feita em Esperanto, como a língua primeira. Bom, para finalizar aqui, aliás, finalizar ainda não, mas eu queria que você desse sugestões aí para a galera, para a gente poder procurar saber mais, Ok. Queria que você indicasse assim, um filme e uma banda em Esperanto. Tá. Banda, eu sugiro duas. Kaito, K-A-J-T-O. Esse J tem um som de I. Kaito é pipa, significa pipa. Uma banda holandesa. Outra banda, Kai, mesmo K-A-J, Piel Plu. Kai Tia Plu significa etc. Kai Tia Plu é uma banda da Catalunha que eu adoro, uma das bandas que eu mais gosto. Kai Tia Plu é o mesmo Kai, aí o T-I-E-L-P-L-U. Kai Tia Plu. Aí é uma banda cataluna também que eu acho muito bom, exato. E filme, você pode ver tem um primeiro filme que é uma produção estadunidense. O filme é caro de fazer, chama Incubus, é um filme de terror muito engraçado, né? Esses terror antigo, e chama Incubus. Sites legais para se encontrar, esperantistas, gente que fala, para aprender Esperanto, né, que é o público que a gente está falando agora, seria lernu.net. Então, esse Lerno é uma coleção de cursos, além daquele que eu já disse, que é o curso de Esperanto.com. É fácil, você acessa esse Lerno, exato, com um L só, com um E só. E você tem acesso a vários cursos do Esperanto. Caçando no YouTube também, você vai achar umas pessoas que se aventuram a dar aula. Eu mesmo ontem animei a subir um vídeo que apresentando o que é o Esperanto também no canal de YouTube. Então você pode encontrar digita Esperanto e começa a nadar, e de repente você vai se encontrar. Quem quiser fazer contato comigo também eu posso dar essa orientação. Massa. Pô, legal. Você conhece o curso do Duolingo? Já viu como é? Porque eu sei que eles estão implementando agora no Brasil, né? Mas eu uso a versão americana do Duolingo também. Tem um curso lá, não cheguei a experimentar ainda. Sim, o curso do Duolingo em Esperanto, ele é sucesso, está em fase beta ainda, mas já tem quase 100 mil pessoas fazendo. E eu vi um vídeo de uma moça que terminou ele em 2 dias. Imagino como que ela ficou, né? E aí um youtuber chamou ela para falar, né? E aí como que foi, né? E ela tentando usar esse conhecimento de 2 dias, né? Que é muito rápido, né? Mas, então, você pode iniciar pelo Duolingo também, que vai ter professores, vão ter pessoas aptas a responder questões também. Então, para aprender o Esperanto é fácil, é só dar uma dedicação que você tem que se dar a idiomas, né? É uma dedicação
disciplinada, porém é fácil. E além do valor propedêutico, né? Depois do idioma, depois do Esperanto, você vai ter facilidade em aprender outras línguas. E você dá aula atualmente? Então, atualmente estou parado. Atualmente só estou com consultório e já fiz algumas orientações pela internet. Pela internet sempre a gente faz. Alguém que acha o nome da gente. Já tem muita gente agora só por conta, né? Tem gente que só fica por conta agora do Esperanto, então eu não estou nessa linha de atuação. Mas já pensei muito de fazer até alguns vídeos no YouTube, né? Virar youtuber de Esperanto, né? Porque tá aí, tem alguns que estão se aventurando e como não tem muitos, né? É agora que a gente está entrando nessa seara, então ela tá vasta e aberta para quem quiser. Já pensei em falar de psicologia e drogas em Esperanto no YouTube, mas vamos ver, não sei ainda. Engraçado que a gente tem mais coragem. Interessante. A gente tem mais coragem de falar em Esperanto do que português na internet. Em português, é. Bom, hoje em dia tá todo mundo usando máscara, né? Eu uso isso para tomar coragem para as coisas também. Bota máscara e vai. É uma. E você comentou que o esperantista às vezes chega até a ser proselitista, né? Fica tentando convencer as pessoas a aprender Esperanto. Queria que você gastasse aí seus minutos finais falando por que as pessoas deveriam aprender Esperanto. Eita. Bom, primeiro, o pragmatismo é o valor propedêutico, né? Há várias pesquisas que demonstram esse valor propedêutico que quando você aprende Esperanto, você aprende mais rápido outros idiomas, né? E mesmo com outra pessoa estudando mais tempo, você aprendeu Esperanto antes, você consegue alcançar e ultrapassar esse aprendizado. Então, esse valor de propedêutico você pode procurar na internet, se inteirar acerca disso, acerca do Esperanto, que vai te dar uma motivação a, primeiro, parar uns 3 a 6 meses estudando Esperanto e depois partir para o seu poligotismo, né? Aprender outras línguas. O segundo seria que o Esperanto em si é um ativismo linguístico contra a opressão linguística na prática, que você não precisa, o mundo inteiro não precisa se submeter a uma terceira cultura para poder se comunicar com nossos vizinhos, né? Num congresso de Brasil com Uruguai, a gente não precisa ir lá atrás do inglês, né? Então, nos congressos de Esperanto a gente vê isso na prática, que a gente consegue uma comunicação por igual, todo mundo no mesmo nível, sem ter que depender dos neologismos e regionalismos de um povo só. E então o Esperanto de política, também pela diversidade linguística. Em terceiro, pela comunidade. Esses esperantistas, essa comunidade esperantista, ela é única, especial, que você acha que não vai encontrar em nenhuma outra língua, e mesmo assim internacional, como o inglês. Então você vai ter o acesso a várias pessoas, milhões de pessoas do mundo todo, conversando diariamente, com uma grande produção e uma característica bem especial, que eu acho que é única. Não tem outro povo que veio através só por causa de um idioma. Eu lembro dessas 3. Acho que talvez dá para achar mais um aí. Então, aprenda Esperanto. Uma coisa importante. Não, pode falar. Então, aprenda Esperanto e veja o que dá. Né? O passe usar ele. Né? A questão é usar. Quando começar a estudar, cai na prática, já tenta usar, errando ou não. Né? Vai errando, vai aprendendo a montar as partes. Né? O Esperanto é um joguinho que você vai fazer sucesso quando você melhor usar ele. Um jogo de Lego, de montar partes. Então, quanto melhor você aprende a lidar com essas partes, mais longe você vai. Quando você vê, está fazendo poemas, você está cantando, você está brincando com o outro de criar palavras, criar mundos fantásticos, e pela sua versatilidade no idioma. E ela é a partir quando você entende esses pedacinhos. É só aprender os pedacinhos
e de repente você vê que está compreendendo um chinês como se ele estivesse falando a sua língua natal, que é o que eu pelo menos sinto quando ouço um estrangeiro falando chinês, ou chinês, quando falando esperanto, um chinês falando esperanto, que é uma e ou uma roda de internacional, que é como eu entendo quase como português, né? Você pode fazer outras coisas que você pega como uma língua fácil. Então, ela é útil de se aprender por isso, que nunca você vai perder nada por aprender um idioma, né? Certo? Isso é interessante. Se você for conversar com o chinês em mandarim, supondo que você saiba mandarim, você vai se sentir desconfortável, vai ter dificuldade, né? Se o chinês for falar português com você também, né, supondo que ele seja fluente na língua, ele vai ter essa dificuldade, esse desconforto também. Acho que no Esperanto, então, todo mundo se iguala, né? Sim, por ser um idioma natural, né, até eu aprender as nasalizações, as tonalizações das sílabas do chinês, né, vai levar muito tempo, né? Para o chinês aprender também as diferenças entre cho. Uma vez um coreano me procurou para tirar algumas dúvidas sobre cho e jo. Aí ele ficou, como assim, né? É muito diferente o cho do cho, né? Mas ele não pegava essas nuances tão bem. Então, quando você vai aprender um outro idioma, você tem uma variedade de complicações que o Esperanto reduziu ao mínimo possível para uma comunicação fluente entre diversos povos. Ele foi feito para isso. Então, se aventurar em aprender ele, você vai aprender ele facilmente, vai se tornar bilíngue, vai perder o medo de aprender um idioma, né? Você vai partir para um terceiro ou quarto idioma com muito mais rapidez. E então, eu acho que é sempre válido. Gastar esses 3 meses. Esses 3 meses aqui eu vou estudar Esperanto e vai ser mais um idioma que eu falo. E daí, isso me lembrou de uma coisa importante. Já existe falante nativo de Esperanto? Pessoa que aprende de nascença? São poucos, porque nem é o objetivo do Esperanto, né? Não é ser a língua de um lugar, nem ser a língua das pessoas, né? Ela é para ser uma língua de comunicar com outras pessoas. Mas é muito comum você, nesses encontros, haverem casamentos, né? E pessoas terem seus filhos e aí decidirem educar a pessoa em Esperanto. Há cerca de 2 a 3 mil falantes nativos de Esperanto. Esse é um dado mais fácil de coletar, né? Um caso interessante é o George Soros, bilionário, lembra dele? O pai dele era esperantista, tal, ele foi educado também em Esperanto. Então é muito comum as crianças em Esperanto serem educadas em até 3 idiomas, né? A língua do pai, a língua da mãe e o Esperanto. E então temos esses casos fluentes, né? Muito fluentes da língua. Um outro caso famoso também é da Judith Polgar, que é uma das melhores, a única mulher entre os 10 maiores enxadristas do mundo. A irmã dela, que é a campeã das mulheres no xadrez também, e são três irmãs, as 3 foram educadas em Esperanto, e são 3 campeãs de xadrez, e são 3 poliglotas, e são 3 musicistas também. Foi um caso disso, né? É um caso de os pais eram pedagogos e tiveram a ideia de educar as filhas dele em casa, pediram licença ao governo para educar as filhas em casa ensinando Esperanto, e a base da educação era idiomas, que é a comunicação, a matemática, que foi o xadrez, e a musicalidade, que era as artes. Então, é um outro caso também que se tornou poliglota depois que aprendeu por ter o idioma nativo, o primeiro idioma, o Esperanto. Legal. A gente já está chegando aqui ao final, né? Tem um tempo limite aqui no Instagram. Acho que a conversa foi muito boa aqui, bastante produtiva. Queria agradecer a todo mundo que estava presente aí, os guerreiros. Oi? Eu não me vi aqui, tá uma tela preta aqui, ó. Queria me ver como tá minha cara. Ixi. Mas vai dar certo, né? Porque a gente está vendo direitinho, tá te ouvindo mais ou menos também. Bom,
vamos começar a se despedir aqui. Você pode falar para a gente uma despedida aí em Esperanto? Bone, mi dankas al ĉiu spektantoj de ĉiu prelego pri la lingvo, kaj mi volas adiaŭi kaj mi deziras ke la kvaranteno finiĝos tuj por ni reeki nia vivon, kaj do ĝis al ĉiuj kaj dankon. Ĝis revido. Legal. Até a próxima. Bom, Muito obrigado. então é isso. Obrigado aqui pela participação. Espero ter, Obrigado. pelo menos, clareado sobre essa língua estranha. Né? Essa língua estranha que muitos falam assim, né, era para ser a língua universal, né? Não era para ser a língua universal, nem ela já é uma língua, né? Ela já é uma língua que você pode aprender e várias pessoas querem que outras pessoas aprendam, porque quanto maior a comunidade, mais rica ela é e que a gente que aprendeu também. Eu aprendi do nada, resolvi aprender do nada, igual várias pessoas. São questões corriqueiras no meio esperantista. Por que você aprendeu Esperanto, etc. Então, como várias pessoas, resolvi estudar. E aí, quando você aprende, quando você começa a conversar, de repente, abre-se aquele mundo, aquele leque de pessoas diferentes do mundo inteiro, e você, de repente, vê que você consegue ser fluente, muito fluente, num idioma totalmente desconhecido, e isso é enriquecedor. Então, legal. O quê? Então já é o suficiente, né? Para o idioma e já ser internacional. Uma língua universal é impossível, né? A gente pode até discutir isso aqui em outro momento, explicar por que isso é impossível, mas não é ideia de Esperanto, né? Não é ideia de Esperanto. Não é a ideia, né? Não foi criado com esse objetivo, mas de ser uma língua de intercomunicação, né? Ele é uma língua franca, porque você pode usar num contexto em que tem várias pessoas sem a língua em comum para eles falarem. O Esperanto seria uma língua franca, né? Sim, exato. Sem privilegiar nenhum povo e nem ter que ficar correndo atrás do que aquele povo resolve fazer ou não. É o que a gente faz com o inglês hoje, né? A gente tem que ir para lá, a gente tem que consumir o mundo em inglês, né? Mandar nossas finanças para lá para poder ter essa carga dessa ferramenta deles, né? Eles um tempo enorme, né? Quanto tempo que qualquer um aqui gastou estudando inglês, né? Então a gente sabe essa dor, né? Eu mesmo peno com inglês quase toda semana, tem que parar para estudar inglês, né? E senão ele vai embora e você começa a ficar para trás. Com Esperanto não, né? Então a facilidade deixa a gente muito acima, não perde tempo. Né, a gente quer fazer pesquisa, a gente já cai direto na pesquisa. Enquanto os ingleses, das pessoas de língua inglesa, não precisam desse tempo. Então, é uma atividade política e também uma língua franca de todos. É interessante isso, que o inglês também é usado como língua franca, mas aí vai vir o americano te dizer qual que é o inglês certo, né? E qual é a língua e, por consequência, o modo de vida correto também, né? E tem uma questão que toda língua carrega também uma relação de poder, em que quando você precisa da língua para ter acesso a determinado tipo de poder, então a pessoa que já nasce nessa língua sai na frente, né? Então, exato. Parece que entrou um esperantista do Irã aqui. Salutam, cara! Minha amiga. Vou chamar do próximo episódio, hein? É interessante, a gente tem que conversar com o iraniano todo dia. Quando é que você ia conversar com o iraniano, né? Só precisa aprender o Esperanto. Agora acho que vai acabar mesmo. Agradeço mais uma vez, Bira, por ter passado essa tarde aí com a gente. E agradeço ao pessoal que está aí no chat.
Até mais. Até mais. Diz. Tchau, tchau.